Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane Lima. Essa aula é uma aula para o nono ano do ensino fundamental 2. Nossa aula hoje vai tratar sobre rituais e vamos iniciar falando sobre o conceito. O que é um ritual? Ritual é uma série de ações ou comportamentos realizados de forma prescrita. Geralmente, os rituais são carregados de simbólicos, de significados simbólicos, e são associados a situações específicas. Frequentemente estão ligados a cerimônias religiosas ou culturais. Os rituais também podem fazer parte de eventos seculares ou da vida pessoal, ou seja, o ritual pode ser religioso ou não religioso. Nós vamos ter vários tipos de rituais, entre eles religiosos, culturais, rituais de passagem, de cura, sociais, pessoais, políticos, cívicos. Lembrando que esses rituais de passagem podem ser religiosos e não religiosos, os rituais de cura também, né? Então, vamos aí falar um pouco sobre rituais religiosos. Quais são eles então, professora? A missa, batismo, oração, meditação, cerimônias, como a Páscoa, o Ramadã, como o Pessah, né? Como o Sabá. Os rituais culturais são as festividades como o Carnaval, Dia dos Mortos, Dia do Ano Novo Chinês, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais. Os rituais pessoais normalmente é a nossa rotina pessoal, né? Como nossas práticas diárias de autocuidado, o hábito de ler antes de dormir, ou alguma coisa que você faz diariamente, sempre do mesmo jeito. Os rituais sociais são os rituais de passagem, como as formaturas, os casamentos, os funerais. E nós vamos focar nessa aula agora mais nos rituais de iniciação, tá? Vamos dar um foco nos rituais de iniciação que são muito presentes em muitas religiões. E eles têm como característica a afirmação da identidade, porque o ritual de iniciação ele vai consolidar a identidade cultural e religiosa de uma pessoa, além de dar aquela coesão comunitária, vai fortalecer, né, a integração de novos membros. A partir do ritual de iniciação que o novo membro vai chegar para fortalecer a religião e preservar aquela cultura, né, atuando de forma ética e prática dentro daquela tradição que ele aceitou para ele a partir do ritual de iniciação, professando aquela sua fé e a adesão pública do indivíduo aos preceitos. Então, quando você faz o ritual de iniciação, você está dizendo ali que você aceita e se compromete a seguir tudo que aquela tradição religiosa manda. Nós vamos ter aqui um modelo de ritual de iniciação cultural, que é a luva sateré maué, que é um ritual de iniciação indígena praticado em algumas aldeias da Amazônia, inclusive aqui no Brasil. Consiste em colocar as mãos dentro dessas luvas feitas de palha cheias de formiga. Os meninos, é um ritual masculino, os meninos vão colocar as mãos aí e após retirar as mãos daí, se eles não chorarem e não, né, gritarem, eles vão ser considerados homens para aquela sociedade, podendo ter, a partir de então, todas as atribuições de um homem adulto. Outro ritual de iniciação religiosa, aqui é o batismo. Nós vamos ter aqui dois exemplos de batismo, o por aspersão, feito entre os católicos, e o por submersão, feito pelos evangélicos. Apesar de serem modelos diferentes de batismo, eles têm a mesma função, que é trazer a pessoa para dentro do cristianismo. A partir da passagem pela água, essa pessoa deixa de ser aquela pessoa velha, se renova e torna-se um novo ser. A iniciação judaica se chama para os meninos Brit Milá. É o primeiro ritual que um judeu passa, que é o ritual de circuncisão, que ele deve ser feito até o 8º dia de vida dessa criança e é feito para recordar a aliança que Deus fez com Abraão. Já os muçulmanos têm o Akika, que é uma prática que eles têm, onde eles vão sacrificar um animal quando nasce uma criança, até o 7º dia dessa criança, e depois esse animal, essa carne vai ser distribuída entre as pessoas que moram por perto, os familiares, como se fosse uma forma de comemoração da chegada dessa criança. Nós temos a iniciação do candomblé, que se chama feitura de santo, é um ritual secreto da religião. Apenas os religiosos dessa religião já iniciados podem ver, participar e sabem o que é que acontece nesse ritual. É um ritual secreto, não é permitido que pessoas de fora vejam esse ritual, mas a partir do momento que a pessoa passou por o ritual de iniciação, ele é considerado um membro de fato do candomblé.
Aqui nós vamos ter rituais culturais, por exemplo, carnaval, festa junina e o Bumba Meu Boi. E rituais de passagem dentro das religiões, que eu coloquei aqui o Bat Mitzvah e o Bar Mitzvah, que é o ritual judeu de passagem, onde o menino e a menina ficam diante da assembleia na mesquita, lê um trecho da Torá em hebraico, e a partir de então, esse menino e essa menina não são mais vistos como crianças pela comunidade religiosa. Temos o ritual de tossura budista, que simboliza o abandono das vaidades a partir da tossura, terminou de raspar ali o cabelo. O noviço, aquele que se pretende ser monge, vai receber novos trajes, um novo nome e vai abandonar sua antiga vida e assumir uma vida religiosa. Nós temos aqui um ritual de passagem que é a morte, né? Um ritual para todas as religiões. A morte é um ritual de passagem do mundo material para um mundo espiritual. E mesmo para as pessoas não religiosas, a morte é uma passagem de estágios, né? Um estágio você estava vivo, depois você não está mais vivo, então é uma passagem de um estágio para outro. Não deixa de ser uma passagem. A morte é um tema que a gente vai abordar a partir dessa aula para adiante. Nós vamos falar exatamente sobre essa questão, essa dimensão espiritual e essa passagem da morte e como as religiões vão ver e explicar essa passagem. Temos também rituais sociais, como por exemplo o ritual dos 15 anos, né, que é um ritual social onde a menina é apresentada, demonstrando que ela não é mais uma criança, já é uma moça. Um ritual de formatura, onde os formandos ali passam agora a ser profissionais, não mais estudantes de uma profissão, mas um profissional que pode atuar ali naquela profissão. E aqui, pessoal, nós temos o exercício que eu vou ler para vocês, para quem tem dificuldade de leitura, para quem tem alguma dificuldade visual. Número 1, o que são rituais? Número 2, qual destes rituais é um exemplo de ritual cultural, que não foi mencionado no texto, eu quero um exemplo. O que os rituais de passagem marcam? Número 4, o ritual de iniciação com luva de formiga é associado a qual cultura? Número 5. Dê 2 exemplos de ritual religioso e explique por que são importantes. Número 6. Como os rituais culturais como o carnaval ajudam a unir as pessoas. Número 7. Explique com suas palavras por que até mesmo hábitos simples como ler antes de dormir pode ser considerado um ritual. Número 8. Qual a diferença entre ritual de passagem e ritual pessoal? Número 9. Dê um exemplo de cada. Número 9. Porque os rituais são presentes em todas as culturas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, falem comigo na sala de aula. Espero que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, que tenham gostado. E até a próxima aula e bons estudos.